Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, bora para mais um vídeo e hoje eu vou trazer um panorama aqui rápido de como é que tá a semana, né? A primeira semana após uma das semanas mais caóticas da história da Bolsa. Agora que a poeira baixou um pouco, vamos entender aqui como é que tá, o que a gente consegue fazer, o que a gente pode esperar para as próximas semanas. E de quebra eu vou trazer um pouco sobre a Google também, que é uma empresa que eu tô muito de olho. Tem dados muito interessantes aqui que eu quero trazer para vocês. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo aí, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Bom galera, como eu comentei semana passada, essa semana ia ser muito importante, não só por conta de ser a semana subsequente, né, da semana maluca que a gente teve semana passada, mas ia ser a primeira semana aí que várias empresas iam soltar seus resultados e já ia dar pra gente ter um cheiro aí se as empresas iam ou não ser afetadas pelas decisões do Trump, né? Querendo ou não, faz o quê? Uns 2 meses, né? 1 mês e meio, 2 meses que ele já vem anunciando essas questões de tarifas, ou seja, muita coisa aconteceu aí e o medo do mercado é que já se reflita nos resultados, né, de maneira negativa, e isso sim seria um grande problema, né? Como eu comentei semana passada, o que move uma empresa, o que é soberano numa empresa, são seus resultados, crescimento, margens, enfim, são os dados da empresa que são soberanos no seu crescimento aí a médio e longo prazo. Então, por mais que a questão do Trump tenha chacoalhado muito o mercado, eu não vejo muito problema nisso, porque isso são situações macroeconômicas. Porém, resultados da empresa são extremamente importantes. E mesmo que a gente não tenha algumas das empresas que eu vou citar aqui, é importante a gente ficar de olho, porque elas já são um termômetro aí do que a gente pode esperar para as nossas empresas. Então vamos dar uma olhada aqui, beleza? Bom, essa semana aqui a gente já teve divulgação de Bank of America, Citibank, Johnson & Johnson, geralmente são os bancos que começam, né? Teve da United também, e foram muito positivos, galera. A gente começou com um pé direito aqui para essas empresas. Se a gente der uma olhada aqui no mapa de calor, o S&P está exatamente no 0 a 0, né? Tanto que a gente tem várias empresas no vermelhas, várias na verde, mas o que tá aqui puxando para cima um pouco é o sistema financeiro aqui, ó. A gente tem Bank of America subindo 4,5%, Citibank subindo 3,5%, ou seja, começamos com um pé direito, o que é muito bom. Eu espero que continue assim e venham outros bons resultados aí para as nossas empresas na carteira, né? Agora, para mim, os dias mais importantes, sem dúvida, serão amanhã e quinta-feira, tá? A SML divulga amanhã e a Taiwan Semiconductors na quinta-feira. Para mim, são as empresas mais importantes aqui, já que elas fazem negócio muito com a China, com a Europa, com os Estados Unidos, enfim, elas têm um âmbito global maior e elas sofrem as consequências maiores das decisões do Trump. Então é muito importante, galera, que essas empresas tenham bons resultados aí. Se não tiverem bons resultados, pelo menos em linha. O que não pode vir é um resultado muito ruim, porque isso vai ser um termômetro aí do que a gente pode esperar para as próximas semanas. Bom, junto a isso a gente ainda tem Netflix, que é uma empresa que também costuma surpreender, American Express, enfim. Começou a temporada de resultados e uma das temporadas mais importantes aí para a gente sentir o que de fato vai acontecer com o mercado nos próximos meses, tá, galera? Atenção total. Bom, galera, antes da gente dar uma olhada aqui no gráfico do S&P 500 e depois no Google, eu queria trazer só duas ferramentas aqui para complementar a nossa análise, tá? A primeira delas é a Fear and Greed aqui da CNN, uma ferramenta bem legal que demonstra um pouco do humor do mercado, né? Onde vai do medo extremo à extrema ganância, né? Então, quando o mercado tá caindo, tá muito incerto aí, ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo, ele fica desse lado do Extreme Fear aqui e ele tá no nível 19 aqui. Lembrando, galera, que semana passada ele chegou a 4. Eu nunca tinha visto nem perto de estar tão baixo assim. Pode ter sido um dos menores números da história. Então foi bizarro. Então, assim, já melhorou um pouco em relação à semana passada, isso que a gente tira de positivo. Ele ainda está no âmbito de medo extremo e eu, via de regra, gosto de comprar empresas nesse lado aqui e vender nesse lado aqui de extremo otimismo, né? Onde tá todo mundo ganhando dinheiro relativamente fácil, né? Compra qualquer coisa e sobe. Geralmente aqui que é onde eu já tô vendendo, tá? E eu gosto bastante aqui de usar o meu capital para comprar empresas desse lado aqui. Então fica a dica, é uma ferramenta bacana, pelo menos para dar uma olhada uma vez por semana, que já já ele vai começar a sair daqui e o mercado provavelmente tende a subir. A segunda ferramenta que eu queria trazer para vocês é a do Fed Watch, que demonstra aqui a probabilidade do Fed diminuir, aumentar ou manter as taxas, né? A próxima reunião aqui é daqui 21 dias, dia 7 de maio, e aqui a gente pode ver que ele tem 80% de chance de manter as taxas atuais e apenas 19% de diminuir. O que significa? O Fed ainda está muito incerto em relação a essas decisões do Donald Trump em taxar todo mundo. Então, geralmente, quando o Banco Central, não só dos Estados Unidos, de qualquer lugar, não consegue entender exatamente o rumo que a economia está tomando, isso tem a ver com os resultados da empresa. O Fed gosta, ele vai esperar ver, entender como é que as empresas estão se saindo, para depois decidir se ele vai baixar ou não as taxas de juros, que é o objetivo final aí do Fed esse ano. A próxima reunião, que é dia 18 de junho, a gente já vê um cenário mais otimista, que é de 60% aí para baixar. Então, assim, para nós investidores, o que isso quer dizer? Ainda tá um cenário bacana, tá? Não tem uma recessão aí batendo na porta de imediato, senão isso aqui não estaria com uma chance de 60% de cair. Porém, já era para ter, assim, nos planos iniciais do Fed, já era para eles terem baixado mais um ponto e eles estão segurando. Então, assim, poderia estar
melhor? Poderia, mas também não tá tão ruim. Eu gosto também de olhar essa ferramenta, ela é bem dinâmica, vai mudando toda semana conforme os dados de economia americana vão saindo. É outra ferramenta bacana aí para ficar de olho, pelo menos uma vez por semana. Bom, galera, dito tudo isso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do S&P 500, tá? Eu tenho trazido bastante ele porque eu acho que ele é um bom termômetro pra gente entender topos, fundos deles, para ver se a gente tem alguma oportunidade de compra, stand-by ou de vender, enfim, vamos dar uma olhada nele. Eu tô no diário aqui já com as linhas de estudo, tenho trazido ele semanalmente aqui, como eu falei, ele rompeu essa tendência e começou a fazer essa tendência de baixa aqui e ele deu aquele pullback lá semana passada. Lembrando que a última vez que eu trouxe ele foi justamente no dia seguinte que ele deu essa vela de 10% aqui, que eu até sinalizei que ela não é uma vela de ignição, não é uma vela que a gente pode esperar que ela ia sair, ia buscar novas máximas, tá? Ela tinha mais caráter de pullback mesmo, né? De voltar num ponto interessante aqui para a venda. Ele tá aqui num ponto interessante, que era dois suportes aqui, que pode ter virado topo, é a parte de cima desse canal aqui, disso que pode vir a se tornar um canal de baixo. Então, na minha opinião, galera, tá no momento meio de stand-by. Não acho que ele vá começar a subir, tá? Nem acho também que ele vai começar a cair tanto, assim, disparado, como aconteceu semana passada. A minha opinião é que ele vai ficar travado aqui por alguns dias, talvez semanas, e talvez volte a buscar aqui esse fundo. A outra possibilidade que eu acho muito improvável é que ele venha para esses patamares aqui, possa fazer um pullback que ia ficar bem bacana aí para compra e volte para as novas máximas. É óbvio que tudo isso depende dessa questão de taxa. Se porventura o Donald Trump senta aí com o Xi Jinping e eles entram num super acordo, as coisas começam a melhorar, pô, eu acredito total que tem assim potencial para vir para cá. Por hora, eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que vai ser muito importante essa questão aí de resultados das empresas. Então, por hora, eu tô meio no stand-by, tá, galera? Não estou comprando tanto. Ainda tô com muita posição, tá, de empresas que eu comprei quando o S&P estava aqui na região de baixa, porém não estou achando várias empresas ali em extrema barganha, beleza, galera? Então essa aqui é a leitura do S&P 500. Bom, galera, pra gente finalizar o vídeo, então eu queria só trazer uma empresa que eu tô muito de olho. Ela é uma empresa que não respondeu tão bem aquele dia da super subida, já tá caindo, ó, nesse momento que eu tô gravando o vídeo que o S&P tá no zero, ela tá caindo 2%, e pra mim é uma das melhores oportunidades que a gente tem agora no mercado. Eu tô muito de olho nela porque eu já montei uma posição nela e dependendo aí eu vou provavelmente comprar mais e eu queria dividir isso aí com vocês. Então o resumo básico dela, ela é uma empresa de 2 trilhões, já está pagando dividendos, ela começou a pagar ano passado. Em relação aos números dela, galera, eu vou só dar uma passada rápida aqui porque não tem o que falar, tá? Se a gente tiver um monte de verdinho aqui, porque ela vai subindo agressivamente, ano após ano, tá entregando 350 bilhões aí por ano. Se a gente for pro trimestral, a gente vê que ela também não é sazonal, isso é muito interessante. Grande parte das empresas, geralmente ela tem trimestres melhores que outros, não é o caso aqui dela, tá? Ela sempre vai entregando números melhores aqui quase todos os semestres, tá? Os trimestres, desculpa. Ou seja, é uma empresa aí com business muito sólido. Então, se a gente for aqui, a gente vê todas as linhas extremamente saudáveis e o lucro líquido dela aqui também vem crescendo em 2 dígitos praticamente todos os anos. 2022 ela teve um pouquinho mais difícil por conta aqui da subida de juros dos Estados Unidos e ela é um business que é bastante afetado por isso, viu, galera? Pelo business dela ser em relação a propagandas, tal, quando as empresas dão uma desacelerada ali na questão de propaganda, ela sofre bastante com isso. É por isso que 2022 ela teve um ano um pouco mais difícil e, na minha opinião, é por isso que ela ainda está segurando. Porque se a economia desacelerar, a Google provavelmente vai ser uma das que mais vai sentir, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Alguns outros números dela aqui, ó, balanço patrimonial, ela tem um balanço patrimonial líquido extremamente sólido, dívida líquida negativa, ou seja, tem muito dinheiro, nenhum problema aqui, e o fluxo de caixa também extremamente sólido, subindo, mais uma daquelas empresas que gabarita com tranquilidade os números até agora. E aqui, galera, que eu queria chamar a atenção de vocês em relação ao valuation dela. Eu vou colocar primeiramente no trimestral aqui pra gente dar uma olhada nos dados de valuation, para vocês verem que ela tá nos menores patamares de muito tempo e isso é extremamente interessante e difícil de ver. Então aqui a gente tá no trimestral, ela tá em 19,8 aí de PL e se a gente der uma olhada, é o menor valor em muito tempo aqui, só em 2022 ela chegou aqui perto, que foi exatamente quando ela caiu lá, mas se a gente olhar aqui no passado dela, a gente não vê esses números de valuation, nem no trimestral e nem no anual. No próprio anual aqui, a gente vê que dificilmente ela bate, ó, já chegou aqui em patamares de quase 60, 30, ou seja, ela tá muito baixo aqui no PL e não é só no PL, tá? Outro que eu gosto bastante é o valor da empresa em relação ao EBITDA, que também a gente pode ver que está extremamente atrativo, ela está em 14, a maioria dos anos ela opera, a maioria não, todos, né, praticamente ela opera acima. Se a gente for pro trimestral aqui, a gente vê que ela tá
tá abaixo, ou seja, em termos de valuation, é uma das empresas que mais me atrai. Ela é uma empresa aqui que teve uma queda bem brusca recentemente e trouxe ela para valores extremamente interessantes. É difícil a gente ver empresas desse porte, tá? Empresas extremamente de qualidade chegando em patamares tão baixos de valuation. Esse é o ponto que eu queria trazer para vocês, galera. Muita atenção aqui. Agora, bora dar uma olhada aqui no gráfico do Google, tá? Olha que coisa linda, galera. Olha que coisa linda. Ela está no movimento de pullback extremamente interessante. E lembrando que eu estou no semanal e sem nossas linhas por enquanto. E olha o que ela lembra. Ela não lembra aqui o movimento de 2022, onde a gente viu os melhores valuations, uma desaceleração lá nos números dela. É algo que provavelmente a gente vai ver agora, tá? A gente tá vendo que ela está recuando bastante do topo dela. Ela já voltou 30%, tá numa região sobrevendida, está perto da média de 200. E por mais que ele possa demorar, tá, galera? Não estou dizendo que ele vai sair daqui e voltar para as máximas rapidinho. Isso depende muito dos próximos meses ou até anos aí da economia americana. Ele pode enrolar um pouco, mas eu não vejo local que possa comprar muito melhor ele, tá? Ele pode perder um pouco, vir para essas regiões aqui, porém eu sinto que estar fazendo um excelente negócio. Eu vou pro diário aqui, colocar as minhas linhas de estudo para a gente dar uma olhada mais de perto. Como eu comentei, ele voltou aqui 30% do topo, ele está numa tendência de baixa aqui, tá? No diário, a tendência, óbvio, a tendência macro é de alta, tá? Mas no diário ele tá aqui desde fevereiro nessa tendência, fazendo topos e fundos descendentes, e nesse exato momento ele tá aqui nessa parte de cima aqui dessa tendência de baixa. Existe grande chance dele voltar para esse fundo ou até perdê-lo e vir buscar aqui um suporte, tá? Um ponto de interesse bacana com outros suportes e resistência. Então o que eu fiz, galera? Eu tinha comprado aqui nessa região, tá? Porque ele entrou no sobrevendido, no diário, é uma empresa boa. Comprei por aqui, ainda tô no lucro de uns 4, 5%, porém eu tô achando que ele vai voltar aqui para essa mínima. Provavelmente aqui eu vou fazer um aporte e se ele continuar essa tendência e buscar até essa região aqui, eu provavelmente vou fazer uma bela de uma compra, porque eu vou estar extremamente confortável em comprar. Se não for fazer isso, aí depende um pouco da economia. Ele pode segurar aqui, romper e buscar o topo aqui, tá? Eu queria dar uma olhada em algumas casas de análise para ver se a gente tá em linha com eles, tá? Então aqui com o próprio TradingView, eles vêm aqui, ó, 250, 208, classificação de alta de compra, né? Mas a gente vê aqui entre 208 e 250, que no gráfico seria mais ou menos aqui no topo, né? Até 250, que seria rompendo, né? Seria até o movimento natural dele, né? Então eu acho super natural. E algumas outras casas de análise, como a Google é extremamente grande, tem bastante informação na internet. Aqui a gente tem vários bancos, várias casas de análise, todas bem recentes aqui, fevereiro, março. E a gente vê que eles têm um target de 220, 230, enfim, bem em linha lá com o TradingView e bem em linha com os nossos estudos aqui, né? Que seriam basicamente voltando para esse topo e fazendo novas máximas. Então é isso. Eu me sinto muito tranquilo em comprar nessa região, mesmo que eu não acerte o fundo e faça preços médios que me deixem nessa região. É uma empresa que eu fico bem tranquilo aí para fazer um trade aí de médio a longo prazo. Beleza, galera? Só lembrando, galera, que isso aqui foi um vídeo de análise técnica e análise gráfica, tá? Eu não entrei aqui muito no mérito da empresa para o vídeo não ficar muito comprido, mas é óbvio. Ela tem várias frentes, ela é uma das líderes na questão de nuvem, de propaganda, ela é a líder mundial disparada, tá? E o que tá fazendo ela até dar essa travada, ter esse recuo, claro, não é só a questão da macroeconomia, mas também muita gente vem questionando essa questão da inteligência artificial, né? Se empresas como OpenAI, né, que são o ChatGPT, ou alguma outra que venha a surgir aí, não vai ameaçar a hegemonia do Google, né, na questão de busca, na questão de propaganda, enfim. Eu particularmente não acredito, ela é uma empresa extremamente sólida, ela já tem seus dispositivos aí de inteligência artificial e ela sabe monetizar, coisa que eu vejo outras inteligências artificiais não fazendo, e isso é uma coisa que eu vejo pouca gente comentando. ChatGPT é legal, bacana, eu uso muito, mas hoje eu não sei exatamente qual que é o modelo de negócio da empresa, diferente do Alphabet, que ela tem muito bem definida todas as maneiras aí como ela ganha dinheiro, não só em questão de propaganda, mas como eu disse, a questão da nuvem, que ela vai crescendo, enfim, acho uma empresa extremamente sólida. Claro, façam a busca de vocês aí, não saiam comprando aí de qualquer jeito, é porque é uma empresa que eu já estudei e eu confio muito, tá? Eu sei que eu tô comprando num lugar muito interessante, tá bom, galera? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, vou trazer novas atualizações aí em breve, e comenta aí se você tem o Google ou alguma outra empresa que vocês estão de olho, né? Tem várias empresas em momentos interessantes aí, comenta aí que a gente dá uma olhada, traz para os inscritos, quem sabe não seja uma boa oportunidade. Então eu fico por aqui, um grande abraço, até a próxima!